Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 12. Samuel, capítulo 12, versículo 6. Amém ou misericórdia? Amém. Irmãos, o tema da ministração hoje é uma pergunta. Eu quero perguntar para vocês: em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a sua confiança, a sua esperança? Em quem é que você tem esperado? Quem é o resolvedor de problemas da sua vida? Em quem é que você se apega? De quem é que você tem corrido ao colo quando você está passando por aflição? Para quem você tem corrido quando você acha que você está sozinho? Em quem você tem se apegado? Irmãos, para nós que temos fé e sabemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador, a gente compreende que não existe outro a quem a gente deva se apegar senão Jesus Cristo. Não existe outro quem possa fazer milagre na nossa vida a não ser Jesus Cristo. Mas o grande problema que a gente passa, que a gente enfrenta, é que a gente tende a esquecer de Deus muitas vezes. E talvez você diga assim: mas como que eu me esqueço de Deus? Talvez a gente pense que esquecer de Deus é esquecer que Ele existe, não mais falar no nome dEle. Mas muitas vezes a gente esquece que é Deus quem abençoa a nossa vida, é Deus quem pode fazer milagre na nossa vida. E a gente tende a começar a correr atrás de coisas que a gente acredita que pode resolver alguma coisa, quando na verdade não resolve nada. A gente tende a correr atrás de pessoas, alguns correm atrás de simpatia, alguns correm atrás de imagens, e esquecem que o nosso Deus pode fazer milagre na nossa vida. Irmãos, não existe outra forma de a gente alcançar aquilo que a gente espera, de a gente obter vitória na nossa vida, se não for através de Deus, da presença de Deus na nossa vida. Em Salmo capítulo 20, versículo 7 fala: uns confiam em cavalos e outros em carros, mas nós invocaremos o nome do Senhor. A palavra fala que você não precisa observar se Deus está do seu lado, apenas invoca o nome de Deus, que é o nome de Jesus Cristo. Todo joelho se dobra, ao nome de Jesus Cristo todo mal tem que sair, tem que bater em retirada. Mas se a gente sabe que esse é o nome que tem todo o poder para poder fazer os joelhos se dobrarem no céu, na terra, embaixo da terra, se esse é o nome que pode fazer milagre na nossa vida, por que então que a gente vai ficar recorrendo a coisas que não pode resolver? A gente vai ficar apenas empurrando com a barriga e sofrendo e tentando resolver. A mulher do fluxo de sangue, a história dela fala que ela gastou tudo que ela tinha com médicos, e a única coisa que pôde resolver a vida dela foi aquilo que ela ouviu, que falaram de Jesus Cristo. E ela encheu o seu coração de fé, e ela disse: eu tocar nas vestes deles eu serei curada. Eu não preciso de muito não, ele nem precisa saber quem sou eu, mas se eu tocar nas vestes deles eu serei curada. Irmãos, quando a gente olha para a história antiga, no Antigo Testamento, a gente vai entrar aqui nesse texto, a gente vê que o povo de Israel, eles não tinham um rei. Tinha ali um sacerdote, tinha um juiz, que era a boca de Deus para eles. E eles passavam por lutas muitas vezes. E a gente vai ver aqui nesse texto que chega um momento que, olhando que todo o povo da terra tem um rei, eles falam para Samuel, não, a gente também precisa de um rei. A gente quer um rei para ir à nossa frente. Todo o povo tem um rei, a gente também precisa. Irmãos, o ser humano, ele é levado com muita facilidade a olhar para as coisas terrenas, a olhar para aquilo que está muito próximo, que pode ser palpável, e ele acaba depositando a sua confiança e a sua fé nisso. O povo de Israel não foi diferente. Eles queriam ser igual a todo mundo, mas a diferença que existia entre ele e os outros povos era que Deus os havia escolhido.
O próprio Deus era o rei deles. Toda a vitória que eles tinham obtido não era por quem ia à frente, mas era porque o próprio Deus ia com eles. Era a presença de Deus na vida deles que fazia a diferença. Mas na cabeça deles, eles pensam: a gente precisa de um rei, todo mundo tem, eu também quero. E eles pedem, e Deus ouve, porque Deus é assim. Ele ouve as nossas orações, mesmo que as nossas orações e as nossas petições não estejam de acordo com a vontade dele. Amém? Vamos para a leitura. 1 Samuel capítulo 12, versículo 6. Deixa eu achar aqui de novo, capítulo 6, achei. Então disse Samuel ao povo: testemunha é o Senhor, que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui, e pleitearei convosco perante o Senhor, relativamente a todos os seus atos de justiça, que fez a vós outros e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, clamaram vossos pais ao Senhor, e o Senhor enviou a Moisés e a Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar nesse lugar. Porém esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos das mãos dos inimigos, e te serviremos. O Senhor enviou Jerubaal, e a Baraque, e a Jefité, e a Samuel, e vos livrou das mãos de vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós outros, me disseste: não, mas reinará sobre nós um rei, ao passo que o Senhor, vosso Deus, era vosso rei. Amém? Irmãos, aqui Samuel dá uma refrescada na memória deles. Olha, quando Jacó entrou no Egito e depois de um tempo foram feitos escravos, seus pais clamaram a Deus, e Deus enviou Moisés e enviou Arão, e os tiraram da terra do Egito. Mas agora vocês esqueceram-se disso e pedem para vocês um rei. Então Deus levanta Saul para eles. E a gente sabe que a história de Saul, ela não é muito bonita. Mas eles queriam um rei, e Deus permite. Deus entrega para eles um rei. E logo no seu segundo ano de reinado, ele faz tudo o que não devia. Samuel fala para ele, aguarda em tal lugar, que daqui 7 dias eu vou lá. Eu vou oferecer holocaustos. Só que esse rei, Naás, estava apertando o povo de Israel. E o povo, com medo, começou a dispersar e largar Saul sozinho. E Saul, quando viu que Samuel demorava e não chegava, e o povo ia abandonando ele esqueceu que quem dava vitória para ele era Deus. E ele ficou com medo por agora ser pouco o povo. O rei que eles escolheram para estar à frente deles, agora estava com medo. Eles depositaram toda a sua confiança no rei, que agora estava com medo por causa do povo que estava abandonando ele. Irmãos, não existe outro rei que possa fazer alguma coisa na sua vida. Um rei que é imortal, um rei que não é limitado. Então por que a gente vai tirar os olhos de Deus e colocar a nossa confiança em outras coisas, em outros deuses? Colocar confiança no dinheiro, no trabalho, conhecimento, seja lá o que for que você confie, naquilo que você tem apoiado a sua vida. Meu irmão, se você não alicerçar a sua vida em Deus, se você não tiver fé em Deus, você não vai conseguir nada. Porque talvez você consiga uma coisa ou outra, mas para bem e analisa. São todas coisas que qualquer pessoa conseguiria. Mas e quando você se depara com alguma coisa que ninguém pode resolver? Quando você chega numa situação, numa encruzilhada, que as suas únicas opções ou você confia em Deus, ou você continua partindo para o abismo. Quando ninguém mais pode resolver nada na sua vida.
é aí que você compreende que se você não se apega a Deus, você está perdido. Irmãos, as situações de dificuldade, muitas vezes, a gente não gosta de passar, é ruim, mas são elas que mostram que a nossa dependência é totalmente de Deus. São as dificuldades, as aflições que mostram que nós somos limitados, que nós não temos domínio por nada na nossa vida. A gente não consegue dominar nada. A gente é como uma folha solta ao vento, a sorte. Mas todos aqueles que confiam em Deus e depositam sua fé nele não são frustrados, porque sabe para onde é que Deus está os levando. Irmãos, aqui durante todo o Antigo Testamento, Deus estava preparando um povo, e eu e você também estamos sendo preparados. Eles foram preparados no deserto para poder herdar a terra prometida. Nós estamos sendo preparados aqui na terra para poder morar com Ele nos céus. Irmãos, a única forma que a gente encontra de agradar a Deus é através da fé. Não existe nada que eu ou você faça que possa agradar a Deus, ou que a gente possa dizer: Deus me abençoou porque eu fiz isso. Não, nada do que você faça pode atrair a bênção de Deus sobre a sua vida. Apenas a confiança nele, a fé. É a fé que move a mão de Deus. Porque se dependesse de nós, meus irmãos, a gente estava lascado. Eu queria que você passasse agora para o capítulo 13 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 1. Amém? Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram e acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos, pelos túmulos, pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram para o Jordão, para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando ele ainda em Gilgal, se encheu de temor. Passa para o versículo 12. Isso é Saul dizendo: eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o seu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque porquanto não guardaste o que o Senhor lhe ordenou. Amém? Aqui é Saul, quando ele é confrontado por Samuel por ter não confiado na palavra, por ter feito aquilo que ele não devia. Ele joga a culpa para os outros. Olha, Samuel, o povo que vinha contra nós já estava aí às portas, e o povo estava indo embora. Eu me vi em sufoco, por isso que eu fiz isso. Irmãos, Saul, ele precisava apenas esperar o tempo determinado que Deus tinha falado através de Samuel, 7 dias.
Quando ele faz aquilo que não devia, passa pouco tempo, chega Samuel e fala para ele que o seu reino não subsistiria. Uma coisa que é curiosa, que Samuel fala para Saul: olha, Deus já escolheu o outro. Irmãos, Davi não era nem nascido quando Samuel fala isso para Saul. Ele não era nascido, mas Deus já havia escolhido o outro para tomar o lugar de Saul. Meus irmãos, a gente precisa ser obediente a Deus, porque por muitas vezes a gente tem orado, esperado bênçãos, mas a gente não observa aquilo que Deus manda a gente fazer. A gente apenas espera que Deus cumpra a parte dele da aliança, enquanto nós fazemos a nossa de qualquer forma, com desleixo, desobedientes, esquecendo de Deus, esquecendo daquilo que Ele fez. Mas aí quando não dá certo, a gente talvez pode correr o risco de se revoltar contra Ele. Mas o problema não está nele, irmãos. Em quem a gente tem confiado? Em quem você tem depositado? O rei que o povo pediu, passa pouco tempo, ele já houve uma profecia contra ele: eu escolhi outro para o seu lugar. Irmãos, outra coisa, não coloca seus olhos em posições, não fica preocupado com aquilo que você pode ganhar ou perder na sua vida. A coisa mais importante na sua vida é a presença de Deus. Saul ficou com medo de perder o reinado, de ser morto, e olha o que aconteceu. O medo luta contra a sua fé. O medo é inimigo da sua fé. Se em um minuto você ora e logo depois você duvida por medo ou por qualquer outra coisa, como você espera alcançar alguma coisa de Deus? A gente não pode ter um ânimo duvidoso, um ânimo dobre, como diz a palavra. Uma hora eu confio, outra hora eu não confio. Agora eu acho que vai dar certo, mas depois eu acho que não vai. Tira os olhos das suas limitações. Deus não luta com as suas armas, Deus não usa as suas ferramentas, Deus não usa a sua sabedoria. Deus usa aquilo que Ele tem, e os planos dele são maiores que os seus. Deus é quem sabe o que tem preparado para a sua vida. Deus é quem sabe onde Ele quer te colocar. Deus é quem sabe até onde você pode chegar. Mas a gente precisa ter fé, meus irmãos. E fé não é um sentimento de positivismo. Agora eu confio porque eu li aqui na Bíblia tal. Não é positivismo. Irmãos, porque a sua fé vai ser testada quando está tudo dando errado. Quando o vento está contrário, é que a sua fé é testada. É quando o mar está revolto. É quando você está andando há tanto tempo no deserto que parece que você não chega mais. Parece que toda a luta que Deus tem para entregar para os outros, Ele entrega só para você. Ele não divide. Tem horas que você para e pensa: será que Deus me esqueceu? Irmãos, Deus não esquece ninguém. Deus nunca nos esquece. Ele está sempre pronto para nos ouvir. Ele está sempre pronto para estender a mão dele, para poder nos tirar, assim como Jesus fez com Pedro. Mas a gente precisa confiar. Tira os olhos das ondas, tira os olhos dos problemas. Olha em Jesus, olha para Ele, Ele é o seu alvo. Amém? Irmãos, quando a gente acompanha a história, a gente vê que eram levantados reis, reis morriam, nascia outro, rei morria, e assim foi. Recebiam a terra prometida, saíam da terra prometida. Era uma vida de perde e ganha. A nossa vida também é uma vida de perde e ganha. A nossa vida é como uma roda gigante. Uma hora você está lá no topo, outra hora você está lá embaixo. Isso faz parte. Mas a grande questão que deve ficar no nosso coração é a pergunta: eu tenho buscado a presença de Deus em todos os momentos? Seja nos altos e nos baixos da minha vida? Eu tenho buscado a mão de Deus todas as vezes? Eu tenho buscado resposta em Deus? Ou eu tenho caminhado segundo aquilo que eu acho que eu devo caminhar? Segundo aquilo que o mundo diz, o noticiário tem falado? Em que é que eu tenho apoiado a minha vida? Irmãos, quando a gente olha o noticiário, é desanimador. Toda hora você escuta alguma coisa diferente. Guerra e rumor de guerra. Toda hora talvez apareça uma doença. Toda hora vai vir uma crise financeira. E se a gente pautar nossa vida sobre isso que a gente ouve,
gente não vive. Então a gente precisa voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e ver o que Deus tem prometido, o que é que Ele tem para mim e para a sua vida. Amém? Irmãos, a Bíblia conta a história de que o povo de Israel, eles se levantam para derrubar as muralhas de Jericó. E todo mundo aqui deve conhecer essa história. Eles dão 6 voltas em silêncio, não dizem nada. E no 7º dia, Josué diz: olha, no 7º dia a gente vai bradar, a gente vai gritar e essas muralhas vão cair. E assim acontece. As muralhas caem, eles vencem, mas Deus, Ele dá uma ordenança: olha, desse lugar vocês não pegam nada, desse lugar só vai sobrar Raabe, a prostituta, porque ajudou. Mas tem um filho de Deus que resolve pegar uma capa que ele achou bonita, uma barra de ouro e um pouco de prata, e quando vai embora ele esconde no chão da sua tenda. E agora eles vão contra uma cidade, se chama Ai, até o nome dela é pequenininho. E quando eles vão espiar essa cidade, eles falam assim: ó, essa cidade é menor, a gente pode ir com 3.000 homens aí que a gente derrota. E eles foram e levaram para a cara. Eles perderam, porque a presença de Deus não era com eles, por causa da desobediência de um homem. Irmão, não tem como a gente querer carregar a presença de Deus de qualquer forma. A presença de Deus não vai estar na minha vida porque eu subo aqui, ou porque qualquer um suba aqui. A presença de Deus não vai estar na minha vida por aquilo que eu conheço da Bíblia, mas sim por aquilo que eu obedeço e pratico. Deus está pouco se lixando para a sua religião. Deus está pouco ligando para o seu dízimo. Se você faz isso por desencargo de consciência, sinto muito dizer, isso é dolorido para mim e para você, mas é uma verdade. Deus está pouco se lixando para a nossa religião. Não está nem aí. Deus quer saber do seu coração. Quando Ele fala de Davi, Ele fala: eu encontrei um homem segundo o meu coração. O pecado de Davi foi muito pior do que o de Saul, muito pior. A diferença é quando ele foi confrontado. Ele se arrependeu, ele não jogou a culpa para ninguém. Ele podia dizer: ó, a Batseba estava tomando banho nua, culpa dela, eu não tenho nada com isso. Mas ele reconheceu: não, o culpado fui eu. Irmão, para de jogar para os outros a culpa que é sua. E você não precisa carregar a culpa, você precisa apenas reconhecer. No Antigo Testamento era necessário pegar lá um cabritinho que não tinha nada a ver com peixe. Você pegava, levava lá para o sacerdote, para o profeta, e ele ia lá sacrificar para poder pagar pelos seus pecados. Irmãos, o Cordeiro de Deus já pagou pelo seu pecado. O véu foi rasgado. Todo momento, qualquer hora, aqui na cadeira da igreja, dirigindo o seu carro, no seu trabalho, toda hora que você errar, você tem livre acesso. Jesus, eu pequei, me perdoa. Porque o pecado, meu irmão, não confessado, a iniquidade afasta a presença de Deus da nossa vida. E de nada adianta a nossa oração se a gente está tentando carregar a presença de Deus de uma forma errada. Não existe com Deus um meio termo. Com Deus é 8 ou 80. Ou você está com Ele ou você está contra Ele. Amém? Estou acabando já. Mais 5 minutinhos só. Irmãos, para encerrar, eu não sei qual a necessidade que você está precisando, qual o seu problema, eu não sei. Eu não sei. Não sei. Mas uma coisa eu sei: que Jesus é quem pode resolver aquilo que você precisa que seja resolvido. Jesus Cristo, Ele fez muitos milagres enquanto Ele caminhou pela terra. Ele fez milagres de cura. Ele fez milagres dando provisão, multiplicação dos pães. Ele libertou pessoas da ação de demônios. Muitas vezes a gente pode pensar que a ação do demônio é uma pessoa cair, estribuchar aqui na frente. Irmãos, não. Tem muita gente que está sendo usada por demônios e nem sabe. Está sendo usada pelo demônio dentro da sua própria casa, causando discórdia. Está sendo usada pelo demônio no seu trabalho, dando mau testemunho. O diabo hoje, ele não precisa mais fazer um show. Isso ele já está fazendo em outros lugares. Eu não vou citar aqui para não virar crítica.
Só que são nesses lugares que muitas vezes as pessoas depositam sua fé. Vão lá oferecer sacrifício, achar que alguma entidade vai resolver o problema da sua vida. Irmãos, a gente precisa compreender que sem Jesus a gente não é nada. Não existe outra saída para nós. Seja cura, seja provisão, seja uma porta de emprego, seja libertação de vícios. Meu irmão, a única saída que você tem é Jesus Cristo. Não existe outra. E a pergunta que você deve fazer para você mesmo: em quem você tem confiado? Amém? Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Põe a mão sobre o seu coração. Irmão, nesse momento, você vai, antes de orar e entregar a sua necessidade para Deus, você vai orar, pedir perdão a Ele e perdoar, se você precisa liberar perdão a alguma pessoa. Se for possível e for necessário, que você vá até essa pessoa hoje, ligue para essa pessoa e peça perdão, porque essa é uma ordem de Deus também. Porque se a gente não perdoa quem nos ofende, Deus não nos perdoa. E se Ele não nos perdoa, a nossa oração não chega até Ele, Ele não responde. Então de nada adianta. Amém? Então sonda o seu coração, faça uma oração, peça perdão a Deus. E depois que você orar, a gente vai estar aqui à frente. Todos aqueles que quiserem, a gente vai estar orando, impondo as mãos. Acabando de receber a sua oração, você pode ir para sua casa em paz, amém? Quero chamar aqui à frente o pastor Abel, pastor Adriano, pastor Andréia, pastora Raquel, pastora Valéria, missionária Raquel, a irmã Sônia, a irmã Ana, o William. Assim que você orar no seu lugar, você pode vir até a frente para receber a oração, amém?